Estamos aqui com mais um ACS Cast, a Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados, fazendo esse canal de comunicação com você que é policial e bombeiro militar e com você também, cidadão, que no dia a dia, lógico, que precisa das autoridades públicas. Convidada de hoje é a doutora Sandra Félix, psicóloga. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estarmos juntos aqui falando de uma temática tão importante. Prazer nosso, presidente Luiz Torres, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando o ACS Cast. Eu que agradeço por estar recebendo a nossa doutora Sandra Félix. Tiago, você é um velho conhecido já da mídia. É importante a gente estar fazendo esse trabalho e mostrar para a sociedade o quão é importante falar desse tema. Pois é, o primeiro tema da gente vai ser a base do ACScast de hoje. A importância da saúde mental, um investimento que faz diferença. Presidente Luiz Torres, não precisa nem falar muito para saber que a tropa anda um pouco adoentada, não é verdade? É verdade. Pelo baixo efetivo, né, a gente precisa aumentar o nosso efetivo. A gente está operacionalizando aí com 60% do que é previsto para o quantitativo de policiais e bombeiros militares no estado. Só para ter ideia, a polícia está trabalhando com 60%, o corpo de bombeiro bem baixo, tá? Aí com 20 a 30% trabalhando. Então a escala fica mais apertada e isso sobrecarrega os nossos profissionais. Aí é lógico que a gente, né, convida aqui a doutora Sandra Félix para, como especialista, falar a respeito de como isso mexe com a cabeça de qualquer profissional, qualquer pessoa que trabalha sobrecarregada, digamos assim. Uma pessoa que ocupa um cargo que no passado já foi ocupado ali por 4, 5 pessoas e de repente esse alguém está sozinho, digamos assim. Vamos fazer essa comparação, uma vez que, segundo o presidente da ACS, a tropa da Polícia Militar hoje trabalha com 60% do efetivo que deveria ter. Pois é, isso é bastante preocupante, haja vista que todas as profissões ela têm um nível de estresse, ela tem um nível de preocupação, mas em se tratando da polícia em si, isso é bem maior, sabe? Tudo é muito mais grandioso, porque o policial, quando ele sai de casa, ele já sai com um nível de estresse. Ele já sabe que vai trabalhar e que naquele trabalho ele não vai só bater o ponto de manhã e largar à tarde, fazer um trabalho meramente burocrático. Não é isso. Ele vai estar diante de ocorrências e que são ocorrências que não param, não é? São ocorrências que ocorrem a todo momento e essas ocorrências variam muito. Então, para o policial, tratar e falar de saúde mental é extremamente importante porque ele está o tempo todo lidando com esse estresse, que é um estresse que faz com que ele adoeça. Não é? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa secretária de uma clínica que está sobrecarregada de funções e pensar num policial militar que está sobrecarregado de serviço, a questão do policial ela é bem mais somatizada emocionalmente? Muito. A gente não pode nem enumerar, mensurar essa comparação. Porque a secretária está lá fazendo um trabalho burocrático, ela sabe exatamente como conduzir, ela sabe exatamente o que vai acontecer. Pode atrasar alguma coisa? O policial não. O policial ele não tem esse controle, ele não sabe o que é que vai acontecer. As ocorrências são inúmeras e variadas. Não pode falhar. De forma alguma, né? Então, a tensão é muito grande, porque ele tem um nível de cobrança altíssimo. Uma cobrança que vem da sociedade, uma cobrança que vem do governo e uma cobrança que vem dele mesmo, né? O policial, por si só, ele tem aquela ideologia, quando ele sai de casa, ele quer tentar combater o crime, ele quer tentar fazer a segurança, né? Então, foge muitas vezes do controle dele, porque assim, ele não tem domínio do que vai encontrar. A gente vai falar também sobre essa pressão no Corpo de Bombeiros, mas antes de entrar nos bombeiros, eu quero saber do presidente Luiz Torres, como policial militar, exatamente essa sensação, né, para que você possa descrever, para que a nossa psicóloga analise rapidamente aqui essa sensação. Você sai de casa, sabe que não tem o efetivo suficiente, sabe, por exemplo,
hoje tem operação naquela comunidade onde um colega de farda teu já morreu? É difícil, doutora, tudo que a senhora falou aí é bastante pertinente, porque a cobrança é muita, o efetivo ele está bem abaixo do que se espera, porque quando eu entrei em 93, o previsto era de 27 mil homens. A população cresceu, 30 anos já se passaram, mais de 30 anos. Então, ainda tem a perspectiva de que sejam 27.300 homens ainda. A população está maior, então o número tem que ser maior. Sim. Então, se a gente fizer uma divisão, aí a gente vai ver que é bem baixo para os 184 municípios do estado. E a gente vê hoje o que está mais acabando com o nosso policial. É o famoso PGES, que é o serviço extra. E o que é pior hoje, eu sou um policial que não quero tirar o PGES, mas mesmo assim eu vou ter que ser escalado, porque é preciso ter homens na rua. Então, se a gente já sai, dá um beijo na esposa, dá um beijo nos filhos, sai com a certeza de que estamos indo trabalhar, mas não temos a certeza que vamos voltar, a gente já sai com essa preocupação na mente, e quando chega no quartel, em vez de ouvir uma palavra de conforto, olha, ali onde teu amigo morreu, tu tem que dar resultado. E se esses resultados não chegarem, a gente pode até sofrer algum tipo de sanção disciplinar. Então, não podemos trabalhar dessa forma, sob pressão. É um índice de cobrança muito grande, né? E isso tem acontecido frequentemente em todo o país, né? O que mais a gente tem escutado, o que mais a gente tem visto e lido são resultados de policiais adoecidos, né? E o mais agravante, policiais tentando tirar a própria vida. A pressão psicológica é muito grande, o índice de estresse é muito grande e foge do controle. Então, a ideia de você ter que fazer um serviço, como você bem citou aí, além da escala que ele já faz regularmente, é também uma coisa que adoece, porque você acaba que não tem uma noite de sono de qualidade, né? E a gente já sabe, já ficou comprovado, que se você não tem uma noite de sono de qualidade, consequentemente, você não vai estar bem no outro dia. Então, essa polícia precisa realmente de muito amparo psicológico, sabe? De muito cuidado. E o regulamento diz que, para cada hora trabalhada, você tem que folgar 3 para o descanso. E o que o regulamento diz não está sendo respeitado. Porque quando eu trabalho à noite, 12 horas, e de manhã eu tenho que chegar em casa e dormir 4 ou 5 horas, para depois à tarde estar tirando um serviço extra, contra a minha vontade, é pior ainda, doutor. Como é que esse cidadão vai estar na rua? E tanto se fala hoje em dia nessa questão da escala, né? 6x1, baixa para 4x3, agora isso para quem é CLT. Sim, isso. Sim. E para o policial militar, como é que fica essa discussão? Alguém já conversou com a categoria sobre redução de carga horária, ou pelo menos de escala, como tanto se fala para o CLT, para o profissional de carteira assinada? Conversou em aumentar, viu? Diminuir não, nem tampouco aumentar o número de folga das horas trabalhadas. Pois é. Vamos para mais um tema aqui, para que a gente possa seguir o nosso roteiro. Qual a importância de se investir em saúde mental para policiais e bombeiros militares especificamente? E aí eu começo falando dos bombeiros, porque o policial militar tem essa pressão muito visível. Mas e o bombeiro, doutora? Por exemplo, ele é acionado para apagar um incêndio. De repente ele se depara com toda uma comunidade pegando fogo. Ele está ali na beira do mar para salvar uma pessoa, uma criança, um idoso que está se afogando. Qual é essa pressão emocional que um profissional do Corpo de Bombeiros Militar sente? Faz uma comparação também com uma profissão mais comum, jornalista, advogado, um médico não, porque também salva vidas, sim, né? Sim, sim. Mas enfim, um administrativo. Uma pessoa que vai lá trabalhar no setor administrativo, como eu disse, ela sai da sua casa sabendo que vai bater o ponto às 8 da manhã e vai largar às 17 horas, é tranquilo, ela consegue lidar com tudo aquilo ali, porque faz parte da prática dela e da rotina. Por mais que o bombeiro
ele já saiba que a rotina dele é lidar com esses desafios. Como eu disse antes, são desafios inesperados. E a sensação de frustração é muito grande diante de uma operação em que ele, muitas vezes, não pode dar conta. Não é? E quantas vezes a gente já não viu e ouviu e já leu também, em que o bombeiro vai lá e põe em risco a própria vida, na intenção de salvar aquele outro. A gente, morrem também, né? Morrem, assim perdem, como policiais, bombeiros sim, morrem. perdem a própria vida. E a sensação de frustração a cada vida perdida é muito grande. Entendi. E isso também é adoecedor, sabe? Isso também é frustrante. Quer dizer, assim como um jogador de futebol quer fazer um gol, o artilheiro, quando ele começa a errar a meta, ele fica abalado. Sim, muito. O bombeiro, ele se abala quando ele perde ali uma vida, digamos assim. Ele está para salvar, mas por força maior, aquela vítima termina em óbito. Num nível muito maior, a ponto de que quando você vai perder, vai estar jogando, você perde um gol. Amanhã você pode fazer. Isso. Agora aquela então, vida... A vida não, sabe? Nunca mais volta. E aquilo pode ficar repercutindo na tua mente. Durante, muitas vezes, dias, meses e anos. E é aí que, se a gente não falar sobre, a gente acaba adoecendo. São os traumas. É o que está acontecendo. Presidente Luiz Torres, e essa importância do investimento na saúde mental? Eu sei que a ACS busca fazer isso. A Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados tem atendimento, inclusive emergencial. O associado basta chegar e vai ter aquele primeiro atendimento e depois vai haver aquela psicoterapia, né? Aquele tratamento contínuo. Mas como é que o senhor observa esse investimento atual na saúde mental dos policiais e dos bombeiros militares? De grande importância, porque já aproveitando o momento, vamos começar já a investir também no interior, trazendo psicólogo para o interior. A gente pretende aí, pelo menos nesse começo de ano aí, começar com 5 cidades, tá? Mas o efetivo hoje, oficialmente, na corporação, o senhor tem ideia de como é que está esse trabalho psicoterapêutico para os policiais que necessitam? O que nós temos é um núcleo de psicologia que atende no DERB, que a gente chama da Vila Militar. Tá? Tem um núcleo ali de psicologia. Nós que fazemos a Associação de Cabos Soldados, defendemos que tem que ter um profissional, pelo menos em cada quartel. Cada quartel tem que ter um profissional de segurança, de saúde mental, que é o psicólogo, tá? Para que o policial, antes de ir à rua, ele possa ouvir aquele profissional explicando a ele a motivação dele estar na rua. Porque quando vocês estavam falando aí do bombeiro, eu estava lembrando daquele caso do Conjunto Beira-Mar, quando desabou um prédio, que os bombeiros trabalharam 36 horas sem parar. Pegou alguém da comunidade para ajudar e aqueles bombeiros ali tiraram pessoas ainda com vida. Cada pessoa que saía com vida ali era uma vibração muito grande por parte daqueles bombeiros. Aí eu pergunto a você, qual foi a ONG, qual foi o parlamentar que aplaudiu esses bombeiros? Não chega ninguém. Aplausos, nada. Uma honra ao mérito. Nada não chega. E isso... Também o bombeiro, ele se entristece porque foram vidas ali salvas e não teve o reconhecimento das pessoas que estavam fora assistindo aquele trabalho dele. Das próprias autoridades públicas, representantes do povo. Isso. Quer dizer, da população houve o reconhecimento. Salva de palmas. Salva de palmas porque eles estavam perto, mas os que estavam longe. Quem foi que aplaudiu? Qual foi a ONG, qual foi o Direitos Humanos que chegou para aplaudir ou então dar uma missão de votos de aplauso para esses profissionais? Então, é de grande importância que o governo do Estado possa investir mais nesses profissionais, fazendo com que eles entendam o valor da saúde mental. A gente falou aqui sobre um voto de aplausos, uma honraria e, por que não, até mesmo uma promoção, porque, se não me engano, é prevista essa questão de promoção por coragem, bravura, né? Bravura. Por bravura. Poderia, sim, solicitar que eles fossem promovidos por ato de bravura, e é merecido, porque você trabalhar 36 horas sem parar, na esperança, e quando sai alguém sem vida, bombeiros choram, são muitos que eles sentem, tem a sensação de que não cumpriu o dever dele, porque a esperança ali era de tirar aquela pessoa com vida, mas, infelizmente, a gente não vê ninguém pedindo voto de aplauso,
nem vejo ninguém pedindo que seja promovido por bravuras, mas nós que fazemos a associação, entendemos e temos a esperança que isso vai ser mudado. Doutora Sandra, o efetivo da PM, cerca de 16 mil, é isso, presidente? 15 mil. 15 mil. Na cabeça da senhora, como psicóloga, quantos profissionais poderiam trabalhar para dar conta desse efetivo? O ideal seria que em cada setor que tivesse lá o policial, a gente pudesse ter um profissional de saúde, sabe? Seria o ideal. E isso está muito longe de acontecer. Mas, como o presidente aí citou, se nós pudéssemos ter, pelo menos em cada quartel, 1 ou 2 profissionais de saúde, isso já ajudaria bastante, porque é para lidar com um índice de frustração, sabe, muito grande. E, como eu disse, isso fica o tempo todo ruminando. E saúde mental ainda é um tabu muito grande no nosso país. A gente precisa falar muito sobre isso. Doutora, eu costumo dizer que eu acho que da época também da senhora, de coisa que só procurava o psicólogo que ele estava doido, que antigamente está doido, tem que procurar o psicólogo. E não é isso, a verdade não é essa. A verdade, esse tabu tem que ser quebrado, né, doutora? Porque... Hoje é o contrário, né? Você percebe que a pessoa está mal emocionalmente e diz assim, e você não vai procurar o psicólogo não, rapaz? Está doido? É o contrário, né? Eu quero aproveitar até para parabenizar você aqui por essa ação. Sabe? Isso que você está fazendo é algo muito louvável, precisa ser aplaudido, sabe? Respeitado, porque isso é cuidado, isso é zelo, isso é afeto, sabe? E a pessoa que está lá do outro lado, o policial, o bombeiro que está nos ouvindo, eu espero que ele sinta-se tocado, porque se você não tivesse essa preocupação, nós não estaríamos aqui. Então, é um pontapé significativo. Porque, doutora, ele falou de 15 mil policiais. A gente não pode pensar só nos 15 mil policiais que estão na ativa e pensar naqueles que deram a vida, tá, por uma sociedade que muitas vezes condenaram. Hoje eles estão na inatividade. E esse pessoal da inatividade também precisam de um cuidado. E a associação ela cuida do ativo ao inativo. Quer dizer, quem já está reformado, né? Que coisa boa. Popularmente essas aposentado, não estão esquecidas, né? Vamos ver o próximo tema aqui na nossa tela? Olha lá, quais sintomas pode-se apontar como sinal de que a tropa está doente? Aí o nosso presidente ele pode falar o que ele já vivenciou e a doutora Sandra comenta em seguida. Eu queria também falar, tem um projeto por parte do governo do Estado que chama Tamo Junto. E eu queria, dentro desse tema, a senhora pudesse explicar como eu, que não sou da área, certo? Não entendo nenhum tipo de distúrbio de uma pessoa que possa estar com problema de saúde mental, a não ser aquela pessoa que esteja ali muito isolada, uma pessoa que não queira conversar muito, mas a gente sabe que são de comportamentos. Mas esse Tamo Juntos, que vai ser lançado, e como é que eu posso ser treinado para identificar esse tipo de pessoa? Olha, você precisa ser um profissional de saúde. Só um profissional, só um psicólogo e um psiquiatra são os 2 profissionais que estão aptos a isso. Né? Porque você passa 5 anos numa faculdade, depois você passa mais 2, 3 anos numa especialização, e, para além disso, é um profissional que ele passa o tempo todo estudando, ele não pode parar de estudar. Porque existem avanços o tempo todo, a gente precisa estar atualizado. Né? Então, só uma pessoa que estude realmente a mente humana é que vai estar apto a saber realmente quais são os sintomas e a ajudar muito mais do que saber os sintomas, porque até o cidadão comum pode perceber que tem alguma coisa ali que está estranha com um amigo, com um colega, mas só o profissional vai poder atuar. Mas, doutora, como a senhora bem falou, que tem que ser uma pessoa que seja da área de saúde, sim. Mas com esse índice grande de autismo, certo? Que agora que a gente está entendendo e está enxergando, Tiago, essas pessoas com esse... Ele não pode confundir, não, os sintomas de saúde mental com alguns sintomas da pessoa que tem autismo? Não deixa de ser um transtorno, não é? E que vai ter que ser encaminhado para um profissional, porque a gente precisa passar por uma avaliação. Não é? Posso até perceber que tem alguma coisa errada, estranha, mas eu não posso dar um laudo, eu não posso chegar e diagnosticar. Isso, não é? Isso é preciso um cuidado muito grande para a gente não sair rotulando as pessoas, não é? Indevidamente. Então, isso tem que ser um treinamento
bem minucioso, Bem minucioso. um treinamento que a pessoa entenda bem o que vai fazer. Isso. Porque, ao invés de estar ajudando, pode prejudicar. E muito. Pois é, doutora, os principais sintomas assim que a gente pode perceber aquele colega, seja de qualquer área, né, mas principalmente aqui no caso dos policiais militares, dos bombeiros militares, profissionais de segurança pública, meu colega apresenta algum sintoma de depressão? Quais são esses principais sintomas para que a gente possa até chamar a atenção do chefe, do comandante, no caso da polícia? E muito pertinente aí sua pergunta, porque assim, o próprio companheiro de trabalho, ele pode perceber quando tem alguma coisa errada. Eu acho que é um trabalho onde a gente vai se dar as mãos e vai ficar se observando, né? Sem falar que é um trabalho de muito autoobservação também. Mas, às vezes, você está tão transtornado que você não consegue se observar. Então, o seu parceiro ali do lado, ele pode estar observando isso. De repente, você é uma pessoa ativa, que chega para trabalhar todos os dias bem, e você passa a ficar calado. Do nada você não quer papo, tem alguma coisa estranha, essa pessoa está se isolando, né? Aquele companheiro que tem uma compulsividade muito grande, por exemplo, aparentava ser tranquilo conosco, de repente agora começou a fumar e está fumando um cigarro atrás do outro, está o tempo todo saindo Comida também, e voltando para fumar. A comida compulsivamente também, porque às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa que não come está com problema. Ele parou de comer, está com problema. Mas a pessoa que come demais também pode estar apresentando um transtorno. Não é? Todo excesso esconde uma falta. O álcool, as drogas lícitas e ilícitas também. Não é? E o álcool tem sido um canal de amortecedor muito grande. Porque, muitas vezes, o policial trabalha o dia todo e, às vezes, no momento de lazer, ele acha que no álcool ele vai desopilar. E aí o álcool dá aquela baixada no sistema nervoso central, te deixa com a aparência de que você está relaxado, e aí você acha que está ali entre amigos e que está tudo bem. Aí você vai dormir. Tem um efeito rebote. Tem uma noite péssima, muito bem, um efeito rebote, como você falou. No dia seguinte, você também não vai estar bem. Então, assim, são sintomas que você vai percebendo, né? Depressão. Para uma pessoa estar com depressão, ela tem que estar em cima de uma cama. Ela não fala com ninguém, ela está ali isolado. Nem sempre. Né? Às vezes, o teu colega está ali rindo, é um colega que chega, está o tempo todo te fazendo sorrir, e, de repente, tu recebe a notícia que ele tirou a própria vida. Né? E aí, aquela pessoa não tinha nenhum sinal de que estava triste, muito pelo contrário. Então, são sintomas e são sinais, muitas vezes, muito sutis, que a gente precisa ficar atenta. E uma das coisas que o policial, ele precisa, todas as pessoas, mas como a gente está aqui direcionado ao policial, ao bombeiro, ele precisa entender que esse é um assunto que precisa ser falado. A gente precisa falar sobre isso. E você não é só policial naquele momento em que você está usando a farda. Você sai com essa missão dali do quartel, dali da delegacia, de onde quer que você esteja, e vai também com isso para casa e para as ruas. Inclusive legalmente, né, presidente? É juramento e isso está lá nas normas. O policial, mesmo de folga, se ele se omite de alguma ação, ele está prevaricando. Pois é. Mas aí é importante esclarecer isso aí, porque assim, se eu estiver num ambiente e que ninguém saiba que eu sou um policial militar, eu posso ficar tranquilo, mas se eu estou num ambiente que todos saibam, há prevaricação. Então, mas está no sangue do policial, não adianta. É justamente isso, eu estou falando na mente, sabe? Na mente, ele leva aquilo para casa. Conhecendo ou não, ele vai para cima. É instinto já do policial. É a questão de vestir a camisa. Mas honrar a farda. Eu queria aproveitar, doutora, esse momento e fazer uma pergunta à senhora. Sim. Como eu me autoexamino em saber que eu estou com algum transtorno ou se eu estou perto de um transtorno? Perfeita a pergunta. Era justamente isso que eu queria abordar. Você, todos os policiais, bombeiros que estão aqui me ouvindo, você precisa ser o seu principal amigo. Você precisa se conhecer. Você precisa estar atento a alguns sinais. O primeiro é o seu sono. Se você é uma pessoa que não está conseguindo pegar no sono regularmente, ou que está dormindo e, de repente, se acorda assustado no meio da noite e que demora, novamente, a pegar no sono,
que você se acorda no sobressalto, assustado com alguma coisa, é um sinal de que alguma coisa não está bem. Se você costuma sair do setor do trabalho e, quando chega em casa, você costuma, do nada, ser explosivo com as pessoas que mais você ama, isso às vezes acontece, não é? A impaciência com a esposa, a impaciência com o marido, a impaciência com o filho, com uma filha, isso é uma coisa que você precisa ficar sintonizado, porque muitas vezes você está descontando em cima das pessoas que mais estão ali para te dar afeto, né, para te compreender. Então, tem alguma coisa errada. Eu costumo receber alguns pacientes, por exemplo, que ele diz assim: olha, Sandra, eu fui dormir e, de repente, acordei no meio da noite do nada. Aí eu pergunto: do nada? Como foi seu dia? Não, tranquilo, meu dia não tive nada, normal, sabe, eu saio. Sim, mas teve alguma ocorrência? Teve. Eu fui para uma ocorrência. E como foi? Quando ele começa a me dizer, eu olho, não tem como ele ter uma noite de sono tranquila. Porque você, no seu consciente, você chega e diz assim: isso é papel de quem é policial mesmo. Estou acostumado a ver tudo isso, a ver essa violência, é normal. Quando você chega em casa que tenta descansar, o teu inconsciente, a tua mente está lá, rebominando tudo aquilo que você passou. Pois é. Vamos para mais um tema aqui, na tela da CSCast. Vistos os recentes acontecimentos envolvendo a tropa em todo o país, como você visualiza todos esses fatos? Presidente Luiz Torres, detalha para a gente aí esses casos, essas últimas histórias e também as histórias que o senhor já presenciou. Além de ser o presidente da associação, eu ainda sou diretor da Nacional, Associação Nacional, né, de Policiais, onde temos 350 mil associados. E a gente sempre temos um grupo de presidentes e ali a gente está sempre conversando a respeito disso. A preocupação é muito grande, doutora, com relação aos profissionais que vêm atentando contra a própria vida. E a gente está num trabalho para chegar até a Câmara Federal, que seja a nível federal, para que ela possa escoar para os estados e poder fazer um trabalho maior dentro da segurança, com psicólogos, até psiquiatras mesmo, porque a gente não sabe até onde isso vai chegar, porque vemos as pesquisas aí, morrem mais profissionais da segurança em ato de atentado à própria vida do que em combate. E isso tem chamado a atenção de todos os governantes. Quer dizer, presidente, com perdão aqui de incomodar o senhor, interromper, a gente vive num país altamente violento. Isso. A gente vê a guerrilha urbana, Isso. o policiamento, né, atrás das facções criminosas. Isso. E mesmo assim, morrem mais policiais por suicídio do que nos confrontos com esses criminosos fortemente armados. Isso são dados, isso não é conversa, são dados e tem feitos estudos a respeito disso. Por isso que nós estamos fazendo de tudo para que haja profissionais da área dentro dos quartéis, para que leve uma palavra de motivação aos profissionais de segurança. E nós precisamos, sim, fazer com que isso aconteça, porque se for assim, doutora, vai se acabar muita gente por um motivo, às vezes, como a senhora bem falou, motivo bobo, e ele acha que aquilo ali vai ser o estupim para ele e ele não vai ter mais volta. Então, que a gente possa estar trazendo isso para os estados também. Doutora, esse dado que o presidente colocou, muito preocupante, ele consta no último anuário de segurança pública do Brasil, ou seja, é oficial. Como a senhora analisa isso? Uma psicóloga que observa mais profissionais tiram a própria vida do que morrem em combate dentro de um país tão violento como o nosso, com facções criminosas aí, com armamento de guerra, artilharia antiaérea. Inclusive, eu estava fazendo um estudo dos últimos anuários, né, de 2019 até agora, o mais recente. A gente percebe o quanto isso vem sendo crescente, né? Continua o mesmo dado de que mais policiais estão tirando a própria vida, né? Morrendo mais do que em combate no próprio trabalho. E de 2019 para cá, é gritante o quanto a gente tem visto isso crescer. Então, tem alguma coisa errada, né? Você imagina o nível de sofrimento psíquico que está esse profissional para querer atentar contra a própria vida, né? É como se eu não vejo mais sentido em viver, né? Eu não estou servindo. Então, o que é que está se passando?
Então, falar sobre isso é muito importante. E, muitas vezes, o policial ele tem um índice de cobrança tão grande consigo que ele tem vergonha de falar isso para o superior, ele tem vergonha de falar, muitas vezes, até para o colega. E o profissional, o psicólogo, é o profissional que vai ouvi-lo sem julgamento, que vai ouvi-lo. E aquela conversa vai ficar ali entre eles dois. E a forma como ele vai colocar tudo isso para fora, através da fala, vai dar a ele um certo alívio, sabe? Vai diminuir esse sofrimento. Então, esse profissional tem toda uma estrutura para ajudar o policial, o bombeiro, a minimizar tanta dor, tanto sofrimento. Deixa eu fazer mais uma colocação para que o presidente comente e a doutora Sandra na sequência. Quando ocorre um fato lamentável como esse, presidente, isso repercute em toda a tropa, em todo o batalhão, naquela guarnição específica do colega de farda? Como é que isso repercute, resvala nos colegas de farda? É muito triste, porque nós somos uma família. A gente, além de ter a nossa família, que é com esposa, com filhos, e a polícia militar, bombeiro militar também é uma família, porque você começa a ter aproximação com aquela pessoa, você começa a ter intimidade com aquelas pessoas, e quando se tem um fato desse, toda a corporação fica triste. Então, ver um amigo tirar a própria vida, uma amiga tirar a própria vida, isso nos deixa bastante triste, porque a gente não quer ver um ente querido nosso ir embora, porque não deixa de ser o nosso ente querido, porque é uma família, e essa família precisa estar sempre junta, sempre unida. Mas eu queria aproveitar que recentemente participamos de uma audiência pública que a gente ficou sabendo sobre saúde mental e a gente da segurança, ficamos sabendo que o que tinha de grande importância dentro do nosso sistema de saúde, que era um núcleo de apoio ao policial com índice de suicídio. E acabaram com esse núcleo. Então, acabando com esse núcleo, fez com que alguns profissionais ficassem desassistidos. Então, eu queria aproveitar e fazer um apelo ao governo do Estado que voltasse esse núcleo. Voltasse profissionais, está faltando profissional, bote o profissional lá para que volte esse núcleo e a gente possa estar assistindo nossos policiais, porque a senhora falou uma coisa aí, muitas das vezes eu não quero falar para o meu superior, porque ele não vai entender o que eu estou passando, eu não vou falar para um amigo, porque não vai entender o que eu estou passando, muitas vezes vou servir de chacota. E esse tabu tem que ser quebrado. Para quem eu estou recorrendo, pedindo socorro, ele tem que parar e escutar e chegar para alguém e dizer, olha, precisamos levar Torres a um profissional de saúde mental para que entenda ele melhor e não gozar da cara dele. Doutora, essa repercussão nos colegas, como é que fica o emocional de um policial que fica sabendo que o colega de farda dele tirou a própria vida? E aí a senhora pode falar do mais próximo, daquele da viatura que divide o dia a dia, até aquele que você nem conhece pessoalmente, mas que veste aquela mesma farda e fazia a mesma função que você. O sentimento da corporação é um sentimento muito bonito. Existe essa irmandade, sabe? No Brasil todo. Eu acho isso fantástico. Falo disso com muito carinho. E, mais uma vez, reforço a importância de tudo isso aqui. Esse programa, isso tem sido maravilhoso, porque, durante muitos anos, a gente começou a colocar isso embaixo do tapete. E aí a sujeira não está mais dando lá nesse tapete, sabe? Então, falar sobre isso aqui foi uma atitude, assim, muito iluminada até. Eu posso dizer que a gente está dando luz a uma coisa que está lá, que está sempre obscura. Então, esse apelo aí que o presidente está fazendo, eu reforço também. A gente espera contar aí com a sensibilidade, né, da governadora. A gente tem aí uma governadora que está aí atuando. Então, espero que ela e todas as pessoas que estejam à frente também, né, se sensibilizem com isso e entendam que saúde mental não é brincadeira. Quando um policial, quando um bombeiro apresenta uma crise de ansiedade ou algum outro tipo de transtorno, seja ele um transtorno de depressão ou qualquer um outro, ele precisa ser tratado, ele precisa ser escutado. E quem tem que fazer isso é um profissional que esteja capacitado para isso. E quando o pior acontece, a repercussão
na corporação prejudica, claro, Demais, ainda mais o serviço demais. que está comprometido. Eu recebo pessoas que chegam para mim, policiais, e que dizem, olha, a minha vontade é de desistir. Tá? Então, assim, aquele profissional que antigamente vestia essa farda e que sonhava em contar, em dar o seu melhor, muitas vezes se assusta. Se assusta com a violência que ele tem que se deparar no dia a dia e se assusta também quando percebe que o companheiro, o amigo, o familiar se foi. Pois é. Vamos lá, tem mais um tema aqui. A CScast é o podcast da Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados. Como profissional da área, o que você faria para melhorar a situação atual da tropa? E o profissional da área aqui é o presidente Luiz Torres. Não tem outra. Trazer profissional da área, psicólogo, para poder tratar da tropa. Porque o que falta é justamente isso, e vou insistir sempre nisso. Enquanto não houver o profissional da área conversando com a tropa, trazendo para a tropa o que ele realmente tem de valor, qual é a importância dele. Não somos uma máquina que chega lá e dá corda nela, ela vai sair para o trabalho, ou então tem um programa que vai lhe programar e você vai sair fazendo aquilo que o programa foi determinado para que você fizesse. São as pessoas que, eu sempre digo, Tiago, que nós, policiais, não viemos de outro país, não viemos do universo, somos elementos da sociedade. Saímos de dentro da sociedade, só que hoje de uma maneira diferente, para defender a sociedade, porque a gente sai para defender uma sociedade, mas a nossa família fica em casa. Quem é que vai defender a nossa família? Eu não sei se minha família vai estar com cobertura, mas eu vou estar dando cobertura a outras famílias. Então, isso também me perturba e me deixa preocupado se realmente minha família está bem ou não. E hoje, o que nós precisamos fazer é trazer esse profissional. Eu vou insistir sempre nisso. O profissional, pelo menos, em cada quartel. Esse profissional mais próximo, doutora, é fundamental. Eu vou até fazer aqui um exemplo para a gente já finalizar, que é o seguinte. Vamos falar de um vendedor. Ele está passando por um problema emocional, um problema psiquiátrico, e ele chega para o chefe dele e diz assim, eu estou depressivo, eu estou desmotivado. Ele vai logo pensar que vai perder o emprego. E o policial militar, ele vai chegar para o comandante para dizer, estou desmotivado, estou amedrontado, estou assustado, estou depressivo. Quer dizer, vamos fazer também essa comparação do administrativo, do vendedor, do profissional liberal com o policial militar, porque aquele que tem a carteira assinada, ele vai ter medo de perder o emprego. Sim, sim. O chefe vai achar que eu estou desmotivado. E o militar que está ali fardado, que tem toda uma cultura que ainda predomina, ele vai pensar que está fraquejando. Meu comandante vai achar que eu sou frouxo. Isso. Bem essa palavra. Você usou o termo bem direitinho. Inclusive, a gente tem essa idealização de que o policial é um super-herói. E, na verdade, ele é um homem, é um cidadão de carne e osso, que tem sentimento, que tem emoção, não é? Que sofre também, mas que, muitas vezes, por tudo isso, ele começa a omitir essas emoções. Né? E ele tem receio de chegar para esse comandante, que é extremamente importante a gente poder ter no comando pessoas sensíveis à causa, pessoas que entendam disso, porque ele tem vergonha. Vai que eu digo isso para o meu comandante, vai que eu fale isso para o meu superior, e ele vai reúne todo mundo e vai me chamar de frouxo, e vai dizer que eu sou um banana. Né? Então, é melhor que eu fique caladinho aqui e que não diga nada. Aí a gente sabe que um sistema de avaliação onde a corporação possa avaliar o policial, o bombeiro, na sua saúde física e mental, é extremamente importante. Periodicamente. Não existe saúde mental sem saúde física, nem saúde física sem saúde mental. Uma coisa está ligada à outra. Tá? Então, assim, isso é extremamente importante. Ele passar por essa avaliação, o sono, a atividade física. Você já viu que, quando um policial ele entra na corporação, são todos magrinhos, são todos, né? Até porque eles vão passar por todo um processo seletivo, até na concurso tem a então, ele parte precisa. Daqui a uns anos, a própria rotina, não é? Todo esse cansaço físico e emocional faz com que ele perca esse interesse.
e ele começa a usar a comida como esse amortecedor, como eu falei, e ele começa a engordar. E não tem mais, não tem. Ele sabe que a atividade física é importante, mas é como se não tivesse mais essa motivação. Sim. E, com isso, a saúde física fica comprometida. A saúde física comprometida, a saúde mental vem junto. É mensam corpore sano. É latim? Acho que a gente tem que levar isso para a vida. Mente sã, corpo são e vice-versa. Tem que estar tudo ligado. É interligado. Doutora Sandra Félix, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso ACS Cast. A doutora Sandra Félix, psicóloga, aqui nos trazendo luz e algumas orientações. Presidente Luiz Torres, mais uma vez eu agradeço ao senhor pela oportunidade de estar aqui e teremos outras. Se Deus quiser, se permitir, vamos ter outras aí, doutora, aí quero já deixar aberto o convite para que a gente possa fazer outros programas aí, trazendo de uma forma direta aos nossos policiais como tratarem bem a sua saúde mental. Eu que agradeço e quero dizer o quanto estou lisonjeada por saber que essa associação tem uma pessoa tão sensível, né, como você aí à frente, com essa preocupação com os seus pares. Parabéns. Obrigado. Obrigado a você que está sempre também aqui ligado na CSCast. Segue a Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados, temos as redes sociais, Instagram, ACSPE, estamos aqui no nosso canal do YouTube e é lógico que a gente sempre convida o policial, o bombeiro militar, da ativa, aquele que já está reformado, a conhecer a casa do policial militar, do bombeiro militar, a associação, a sede que fica na rua Carlos Gomes 70 Madalena, por trás da CELP da Caxangá. Lá você tem toda uma estrutura jurídica, social, de saúde também, até corte de cabelo, barbeiro. Isso. Enfim, lá você vai ter o apoio. Fisioterapia. Fisioterapia, exatamente. A CSCast, que está sempre por aqui, está sempre no ar. Eu agradeço pela sua audiência, internauta, amigo, policial militar, bombeiro militar e você também, cidadão comum.